Olá, pessoal! Antes de começarmos este episódio 3 da temporada 1, chamamos a atenção para o seguinte: para melhor aproveitamento, este episódio só deve ser visto depois de ter sido entendido o episódio anterior. Introdução. Nesta oportunidade, dando continuidade ao projeto de educação à distância Matemática em Conta-Gotas Podcast, será apresentado o episódio 3 da temporada 1, que trata de equação de primeiro grau. É de se ressaltar que, com o conteúdo estudado até agora, o aluno que só sabia efetuar as 4 operações fundamentais poderá navegar tranquilamente em textos que usam os conceitos de álgebra, equação, incógnita, etc. Neste episódio 3, é reforçada a afirmativa segundo a qual toda a inteligência do problema está no ato de equacioná-lo. Para tanto, serão apresentados alguns exercícios nos quais se pede apenas para equacionar o problema. Por fim, é anunciado que a maneira de se resolver a equação será estudada no próximo episódio. A seguir, o texto usado para o Grupo Cascavel. Até agora, a pessoa que só sabia fazer as 4 operações fundamentais aprendeu os seguintes termos matemáticos: álgebra, equação, incógnita, equacionar um problema e resolver uma equação. Atenção! É da maior importância que uma coisa fique bem clara. Das 2 partes que são utilizadas para resolver um problema por álgebra, a única que pode apresentar alguma dificuldade é a primeira parte, equacionar o problema, já que a mesma depende de interpretação. A segunda parte, resolver a equação, não pode apresentar dificuldade, já que é uma facílima receita de bolo que é feita da mesma maneira por qualquer pessoa, um estudante que está começando seu aprendizado ou um experiente matemático. Quanto a equacionar um problema, seguem 2 observações. 1. Alguns problemas já trazem a cola em seu enunciado. Neste caso, basta escrever em forma de equação o que está dado no problema e, em seguida, resolver a equação. É o que acontece no seguinte problema: determinar o número cujo dobro somado com 5 é igual ao triplo do número diminuído de 10. 2. Nos problemas que não trazem a cola em seu enunciado, temos que utilizar alguma informação que não se encontra no mesmo. Exemplo: numa prova de 50 questões, um aluno deixou 2 em branco, errou uma certa quantidade e acertou o triplo do que errou. Determinar a quantidade de questões que o aluno errou. Será impossível resolver a questão sem usar a seguinte informação, que não foi dada no enunciado do problema: as questões certas somada com as questões erradas e com as deixadas em branco dão igual a 50. Exercícios. Equacionar os seguintes problemas. 1. Qual é o número cujo triplo somado ao seu dobro dá para resultado 75? Solução.
Considerando que o número procurado é x, o seu triplo será 3x e o seu dobro será 2x. Assim, a soma do triplo do número com o seu dobro será igual a 3x mais 2x, o que o problema informou que dará para resultado 75. Logo, a equação do problema é 3x mais 2x igual a 75. 2. Em uma geladeira, havia 3 caixas contendo todas elas a mesma quantidade de latinhas de cerveja. Depois de serem bebidas 16 latinhas, sobraram 20 na geladeira. Qual era a quantidade de latinhas que havia em cada caixa? Solução. Considerando que em cada uma das 3 caixas havia x latinhas, o total de latinhas que havia era 3x. Depois de serem bebidas 16 latinhas, sobraram 3x menos 16 latinhas, que o problema informou ser igual a 20. Logo, a equação do problema é 3x menos 16 igual a 20. 3. Determinar a idade de uma pessoa sabendo que o seu pai tem o dobro de sua idade e o seu avô tem 5 vezes a sua idade. A soma das idades das 3 pessoas é igual a 160 anos. Solução. Considerando que a pessoa tenha x anos, o seu pai terá 2x anos. E o seu avô, que tem 5 vezes a sua idade, terá 5x anos. Além disso, o problema informou que a soma das idades das 3 pessoas é igual a 160 anos. No caso, a soma das idades das 3 pessoas é igual a x mais 2x mais 5x. Logo, a equação do problema é x mais 2x mais 5x igual a 160. 4. Se forem subtraídos 35 anos do triplo da idade de Carlos, será encontrada a idade que ele terá daqui a 5 anos. Determinar a idade de Carlos. Solução. Considerando que Carlos tenha x anos, podemos afirmar: o triplo de sua idade será 3x. Ser subtraído 35 anos do triplo de sua idade será representado por 3x menos 35. A idade que ele terá daqui a 5 anos será x mais 5. Logo, a equação do problema será 3x menos 35 igual a x mais 5. Nota: com o que foi apresentado até aqui, só falta ser mostrado como determinar o valor da incógnita x em uma dada equação para concluirmos toda a teoria sobre equação de primeiro grau. A determinação do valor da incógnita x é o que será mostrada a seguir. Fim do texto usado para o Grupo Cascavel. Considerações finais. Com este episódio 3, o aluno que só sabia efetuar as 4 operações fundamentais fica dominando o raciocínio algébrico, faltando-lhe apenas aprender como se resolve a equação, o que é uma simples receita de bolo. É de se notar que, por razões didáticas,
um problema foi dividido em duas partes bem definidas: equacionar o problema e resolver a equação. Até aqui, só nos preocupamos com equacionar o problema. A resolução de equações será estudada no episódio 4 e no episódio 5 a seguir. Até lá!